Bom, depois a gente vai falar mais disso, mas tem os flashcards também, que é um tipo de quiz aí que você consegue fazer meio que sozinho, né, e tudo mais. Mas depois... Nós temos pesquisas científicas americanas que demonstram que os flashcards é o melhor método de revisão que existe. Mas a gente vai chegar lá mais pro final da live. Da live não, do podcast. Mas e aí? E aí, qual que foi o próximo concurso? Depois você teve todo esse choque, Então, mudou a mentalidade. quando que eu saí da defensoria? Tava na defensoria pública, aí beleza, aprendi a estudar, e aí tem um detalhe. Quem tá na faculdade de Direito pode prestar a prova da OAB em qualquer momento, mas a aprovação ela só vale a partir do nono semestre. Então, se você passa ainda no nono semestre, aí aquela aprovação vale para quando você terminar a faculdade. E já tava me aproximando do nono semestre, eu falei, vou fazer. A minha expectativa era, eu não quero ter pressão. Porque todo mundo demoniza a prova da OAB. Ah, é o bicho de sete cabeças e tal. Então eu não queria terminar a faculdade para depois fazer, porque eu sabia que isso ia me pressionar emocionalmente, psicologicamente. Então, vou começar a estudar pra prova da OAB. E aí eu comecei a estudar pra prova da OAB pelos quizzes. Na defensoria, tá? E estudava, ficava 2, 3 horas toda manhã ali, estudando, almoçava, ia pra defensoria, era mais estudo, os quizzes, e na faculdade eles matavam algumas aulas. Então eu me preparei de verdade pra prova da OAB por 3 meses. Por 3 meses. Só que assim, não é que eu levei bagagem da faculdade, não levei. Mas foram 3 meses muito intensos, muito ativo, muito estudativo, muita revisão. Eu respirava aquilo, eu vivenciava aquilo. Eu não tinha vida social. E eu não queria ter vida social. Você tava amarradão naquilo. Isso que a galera tem que entender. Quando você gamifica o estudo, você não quer saber mais de nada. A sua prioridade é passar, até passar. Então, eu comecei a não sair mais com os colegas. Eu saía todo final de semana com os amigos da igreja, tudo parei de sair. Às vezes durante a semana também saía, parei, cortei. O meu vício, o meu calcanhar de Aquiles naquela época era o Facebook. Eu era viciado em Facebook. E o que eu fiz? Eu sabia que se eu só fosse suspender a conta, eu ia voltar. Então eu excluí definitivamente. Até hoje, você nunca mais teve, né? Nunca mais tive Facebook de lá pra... Porque aí eu não senti mais falta. Então eu realmente queimei os barcos, queimei as pontes, acabei com tudo. Era só estudar, eu respirava aquilo. Então foram 3 meses, mas não porque o Diego é gênio, não. 3 meses assim, mas dedicação integral pra passar na prova da UAB. E não era chato. Cara, eu adorava. Eu só conseguia pensar nisso. Porque eu gamifiquei o estudo. Isso que é muito louco. E estudo sempre de formativa. Quando você gamifica e estuda de formativa e você vai fazendo simulado e fazendo questões, você vê resultado. Explica essa gamificação aí pra galera, Diego. Como que funciona isso? É você tornar o estudo algo divertido. Vou dar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa competitiva. Então eu transformava a competição. O estudo virava competição. Eu tinha que acertar quiz, tinha que fazer quiz. Não tem a ver com aquela parada de você se dar recompensa. Ou tem a ver? Também. Se dá recompensa. Como eu tava tão bitolado naquilo, a minha recompensa era tirar uma nota maior. Ou acertar mais quiz dos meus colegas, explicar mais pra eles. Era isso. Tá? Mas quem, por exemplo, não consegue ter só isso e gosta de uma vida social, uma dica, só vai ter uma saída hoje, vai sair com os amigos se realmente cumprir a carga horária de estudos, se realmente tirar uma boa nota no simulado. Então, você vai criando gatilhos pra você realmente nutrir aquela vontade de estudar e atingir resultado. Tem que criar uma competição interna. Eu já vi gente falando que não é competitivo, mas internamente todo mundo é um pouco. Todo mundo quer ficar melhor no dia seguinte. Todo mundo tem um pouco disso. Então explora esse lado mais competitivo nos estudos. Isso me ajudou demais. Então aí veio a prova da OAB. Na prova da OAB eu já tava mais cascudo. Aí na prova da OAB eu já usei várias técnicas de PNL para controle emocional, várias. Usei técnicas para não ter branco na hora da prova, usei técnicas para acertar a questão com base na intuição. A gente pode falar disso depois, mas eu lembro que na prova da OAB, de 11 questões que eu usei essa técnica, eu acertei as 11. É muito louco essa técnica, que aprofundo pra caramba lá no trilha. Então, eu usei tudo que eu podia, todos os recursos que eu tinha à minha disposição na prova da OAB, e eu passei com muita sobra. E aí depois, é mais 1 mês e meio pra segunda fase, que eu escolhi em penal. Aí a segunda fase eu deitei, porque já tava na área criminal da defensoria. Então eu fazia peça todo dia. A segunda fase é uma peça e 4 questões dissertativas. Então o que eu fiz? Aí vem a parte da estratégia. Meu exame foi o 10º exame de ordem. Então tinham 9 provas anteriores. Eu peguei as 9 provas anteriores e mapeei. E o que eu percebi? Não sei se tá assim hoje, porque hoje deve estar lá na prova 40 da UAB, sei 40, lá. eu acho. Mas o que eu percebi? Eu percebi que 70% da segunda fase era a parte geral do direito penal. E os outros 30, aí tinha parte especial, tinha processo penal, tinha leis penais, era fragmentado. E na prova da OAB você tem que acertar, acho que 60% na segunda fase. O que eu pensei? Bom, se eu dominar a parte geral, eu garanto 70%. Eu tô aprovado. Então eu tinha um livro do Rogério Greco, da parte geral, eu li aquele livro 3 vezes em 1 mês e meio. É um livro de 600 páginas. Caramba. E só lendo. Eu gostava daquele livro bom. E fazendo peça e tal, então eu realmente sobrei na segunda fase da prova da UAB. Aí passei. Passou de primeiro no quarto ano, foi que você passou? No nono semestre, no quarto ano. No início do quinto No ano. início do quinto No início do quinto ano. E aí passei, acabou a pressão, acabou tudo. E é uma fase que é um inferno na vida do concurseiro, porque eu trabalhava,
Veja, já tinha TCC, porque é o último ano, e eu lembro que o coordenador, ele falou, ó, quem passar na prova da OAB, a gente vai dar uma segurada nos prazos do TCC. Ele queria os alunos aprovados, né? E aí foi o que me deu um alívio ali na hora, me ajudou bastante. E aí, depois que eu passei na prova da OAB, como vocês me conhecem, eu sou ansioso pra caramba. Eu não podia mais ficar na defensoria. O que eu pensei? Já tô aprovado, agora eu tenho que arrumar algum escritório de advocacia. Eu comecei a disparar currículo, falando o seguinte, ó, eu sou estagiário, mas já aprovado. Então você me contrata como estagiário e já sou um futuro advogado. Essa era a minha promessa no currículo. E aí consegui rapidinho. Consegui rapidinho no primeiro escritório e tal. E aí já comecei a estagiar no escritório de advocacia. Terminou ali a faculdade, pedi colação de grau antecipada. Então, já em janeiro do ano seguinte, após terminar, já tava advogando. Já tava com o número da minha OAB provisória já e eu tava advogando. Ali pra mim, eu senti que, pô, o que eu colocar de meta eu consigo cumprir. Já não tinha mais problema de mentalidade, já não tinha medo de estudar, não tinha frescura pra estudar. Já tinha aprendido aí a... Zero vitimismo, zero. Agora é só colocar meta ali, só colocar a cenoura na frente. Eu vou buscar. E aí você se formou. Só que aí um pouco antes, até contextualizando, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Nesses últimos anos. Foi aí que eu comecei a querer ser professor. Por quê? Por quê?